Bem-vindo aqui, Tenente Montenegro. Um prazer ter você no meu podcast, um oficial da Polícia Militar, nós daqui de Minas Gerais. Ter você que é uma grande honra, um prazer para falar um pouquinho para nós sobre a carreira nesse mundo, que é uma área que todo mundo tem contato, todo mundo que é garoto já sonhou ser policial. Mas eu vou deixar você se apresentar, né? Quem você é, de onde você veio. Eu que agradeço a imensa satisfação e a oportunidade de estar aqui, né, participando desse podcast. Obrigado. É uma honra para a gente, como policial militar, né, ter justamente essa empatia que a gente tem com as crianças em geral, que nos vê na rua, quer pegar na mão, fala em sonhar em ser polícia, não só as crianças, os adolescentes também. E é uma profissão que todas elas sonham, né? Policial militar, bombeiro. Né? Todas elas têm aquela imagem da gente como um herói, de pessoas que trabalham em prol da sociedade, pessoas que sempre ajudam o próximo. E realmente elas estão certas que realmente a profissão nossa é uma profissão que está ali à disposição das pessoas no dia a dia, né? Principalmente para solucionar problemas. A gente sempre tem aquele sonho de garoto, né? Porque vê como um grande herói é o defensor, é aquele que vem na necessidade, vem na dificuldade. Eu acho que se tem uma das profissões que são mais admiradas, principalmente pelos garotos, né? É a área da militar, é grande. E lidar com problemas alheios é algo muito difícil, né? O policial em si, né, acaba errando em algumas situações. Então, assim, mas se você pegar cada erro que um policial comete, né, numa atuação, que a imprensa gosta bastante de divulgar, de noticiar, né? É notícia, literalmente. Com certeza. O policial cometeu 1000 acertos. Então, uma profissão que trabalha muito, que se expõe muito, que está sempre ali na vanguarda, né, dos problemas da sociedade em geral, seja trabalhando em eventos, socorrendo pessoas, né, que às vezes até é uma missão secundária, patrulhando ali ruas, né, no momento em locais que talvez ninguém queira ir, em horários que as pessoas não queiram ir. Então é algo difícil mesmo, você intervir em brigas, em situações. Toda profissão, né? Igual você falou, acaba que pela área militar você tem uma exposição maior, né? Mas toda profissão a gente trabalha, na verdade, minimizando erros, né? Mas eles sempre estão ali. A gente faz o possível para que não aconteça, então, né? E é justamente baseado nisso que muitas das vezes a nossa instituição, né? O profissional na área de segurança pública, ele é muito elogiado, ao mesmo tempo também ele é muito criticado, às vezes por um único erro, por alguma postura que acontece de errado por parte de algum integrante. E me apresentando, né, propriamente como você disse, meu nome mesmo completo é Felipe Costa Montenegro, mas na polícia a gente tem um nome funcional, né, que também era conhecido, né, quando eu entrei na polícia era nome de guerra que a gente falava, né, coisas das Forças Armadas. Então hoje em dia a gente usa o termo nome funcional, que é o nome que você usa. Muitos são o primeiro nome, muitos são o nome do meio ou o último nome. Então eu adotei aí o meu sobrenome. É escolha sua? Ou na hora de, sei lá? No meu caso foi escolha minha, porque meu nome, por ser um nome não muito comum, eu escolhi e ficou. Né? Eu nunca mudei. Você pode mudar também. Mas tem pessoas que têm um nome comum, chega lá, costuma o sargento que está lá nos seus primeiros dias, lá quando você entra na polícia, ele que escolhe. Vamos supor, você tem um nome comum. O meu é Silva, Rodolfo Silva. João de Oliveira Silva. Aí vai ter várias pessoas lá com o mesmo nome, às vezes, ou sobrenome igual. Aí você escolhe, mas já tem alguém lá que já escolheu, mas costuma ter esses problemas iniciais, né, no início de carreira. Aí você fica com um nome lá que eles escolheram durante o curso, depois quando você terminar, você escolhe. Então, depois que já está formado, não tem problema ter nome repetido com ninguém, não, que tem vários, claro. Mas no primeiro momento, talvez você tenha esse azar de não poder escolher o seu nome. No meu caso, eu tive essa sorte. Mas eu sou natural aqui de Carangola, né, mesmo, nascido e criado aqui desde pequeno. Estudei a vida toda em escolas públicas, né, que existem até hoje. A primeira escola que eu estudei foi o Lelena de Oliveira, que era chamado de Jardim de Infância, popularmente, né? Que ele era estadual, hoje em dia eu tenho certeza que ele é municipal, né? Foi o pré ali que eu fiz. Depois estudei na Escola Interventor Benedito Valadares, né? Que ainda é estadual, os primeiros 4 anos ali do ensino fundamental. Depois a outra parte do ensino fundamental eu estudei no tradicional polivalente, que é a Escola Estadual Emília Esteves Marques. E os 3 anos do ensino médio, que na época só tinha o ensino médio na escola estadual, né? O apelido dela é estadual, que é a Escola Estadual João Belo de Oliveira. Sim. Todas as escolas que ainda existem, né? Então eu já estou
na idade adulta, mas ainda tem as escolas sem lá ainda. Porque eu tenho muita pessoa que estudou em escolas que não existem mais. Elas se mantiveram, né? Elas então, acabaram as minhas escolas tem bastantes alunos e eu creio que vão perdurar ainda por muito tempo. E né, você falou que ingressou com 18 anos, então provavelmente você já tinha esse sonho também de, como garoto, de entrar na área militar, foi uma ocasião, você pensou na possibilidade? Como é que foi isso daí, sei lá, com seus 15, 16 anos, da onde veio? Eu entrei com exatos 18 anos e 2 meses, né? Inclusive algumas etapas do concurso eu fiz com os 17 anos, né? Ainda adolescente. É a sorte que as pessoas têm de fazer aniversário no início do ano, né? Uhum. Quando você faz aniversário no início do ano, algumas coisas acabam facilitando. Você já entra na escola na idade certa, né? Geralmente os concursos, né? Quando você é chamado para assumir algum cargo, alguma coisa, um concurso geralmente são mais no começo do ano. Então, quando você completa a idade ali, você já fica apto para isso. E na minha época de ensino médio, não sei se isso ainda é hoje, né? A gente falava muito em concurso, vestibular. Sim. Você passava o ensino médio todo falando, vestibular para que você vai fazer, concurso. Então a gente brincava muito. Eu tinha vários amigos, que alguns são também da área militar, que ia fazer concurso da ESA, que existe até hoje, né, que é o Sargento do Exército. SpaceX, que é um concurso do Exército. Eu fiz pra Marinha, porque eu aprendi de marinheiro. Tem vários concursos nessa área, a gente já falava sobre isso. E na minha época, um soldado até, né, da polícia, que eu conheci, cheguei a trabalhar com ele lá em Tombos, né, depois de ter entrado na polícia, ele foi na minha sala, no terceiro ano do ensino médio, fazer a propaganda do concurso da polícia, né, falando sobre esse período de inscrição, né, falando algumas peculiaridades aí da prova. Aí aquilo chamou minha atenção, eu já falava sobre isso o tempo todo do ensino médio, e eu fiz a inscrição, acho que até no último dia eu fiz a inscrição. E me esqueci. Fiz a prova, né? Que foi aqui na escola Melo Viana, em Carangola, porque tinha muitos inscritos aqui. A prova foi aqui mesmo? Nessa época, sim, né? Isso há muitos anos hoje atrás. Hoje a gente tem que ir lá para BH, hoje as provas geralmente são só onde tem sede de batalhão. Manhuaçu, Muriaé, né? Sim. Ou até mesmo regiões, né? Que são, no caso, Juiz de Fora e Patinga. Mas eu acho que na sede de batalhão ainda tem, que é Muriaé e Manhuaçu, são os mais perto aqui. Então, na época excepcionalmente teve ali no Melo Viana. E veio pessoas do estado do Rio de Janeiro, né? Já era concorrido, já era bastante concorrido. Então eu fiz a prova com 17 anos, inscrição no último dia, fiz a prova, mas me esqueci, assim, com 17 anos a gente é meio... Você não faz muita consideração de muita coisa, na adolescência, né? A gente é... Mas meninão, né? A gente vive melhor, né? Com a mente mais aberta. Depois, com a vida adulta, que você vai começando a ter algumas preocupações. Então eu fiz e nem me atinei com o resultado, quando que saía a primeira fase, né? Ficar acompanhando. Mas você chegou a estudar, assim, ou você era um bom aluno de destaque dentro da escola? Porque é uma prova que hoje a gente vê pessoas passando ano. Eu mesmo, né, na minha sala, não sei se você chegou a conhecer ele, mas tem o Lucas, né, que é um da nossa região aqui, um grandão, igual eles falam que minha sala era marcada por todo mundo ser muito grande, né, e ele foi um dos caras que ralou muito, entrou com 18 anos também, mas ralou muito. Acho que fez uns 3, 4 no decorrer do ano, foi pro Rio, foi para São Paulo fazer prova, mas passou na PM Eu conheci ele antes dele ser policial e conheci ele lá em Belo Horizonte depois, revi ele lá em Belo Horizonte depois. Porque é uma prova difícil, né, cara? É uma prova difícil. Como é que foi? Você já pegou assim? Tipo assim, em primeiro lugar, Deus, né? Sempre tá velando pela gente, olhando pelos nossos afazeres, olhando o nosso dia a dia, né? Independente da religião, a gente tem que ter fé em alguma coisa, né? E para mim a fé principal é em Deus. Acho que praticamente quase todas as religiões, né, são focadas em Deus, usam nomes diferentes, mas eles sempre têm algo assim sobrenatural, né, que é o foco daquela religião. Então, primeiramente Deus, e depois eu acho que eu fiz o ensino médio assim, por mais que eu sempre era meio brincalhão, né, tinha até fama de bagunceiro, mas eu cumpri com as minhas obrigações, né? Nunca fui reprovado, né? O famoso tomar pau, na minha época era tomar pau. Nunca fui reprovado e sempre passei de ano, cumpri com as minhas obrigações. Eu acho que eu fiz um ensino médio, assim, bem feito, né? Estudando aquilo que justamente caiu na prova e eu não precisei de estudar, assim, por fora, igual é hoje, né? Fazer cursinho, passar anos estudando. Eu usei os conhecimentos que eu tinha adquirido ao longo do ensino médio mesmo para poder fazer a prova. Hoje, até para você ingressar na área da Polícia Militar, você tem que ter ensino superior, né? Nem é igual antes que poderia. Acho que a turma do Lucas mesmo, que foi a minha turma, mas foi o último ano, lá em 2013, que permitia o aluno do terceiro ano já entrar
para prestar o concurso, né? Eu acho que hoje tem que ter o curso superior, né? E o que eu fiz foi o primeiro que exigiu o ensino médio. O primeiro que exigia o ensino médio. Antes do meu, né? O último concurso que teve antes do que eu fiz, teve algumas pessoas que passaram, aí não tinham ensino médio, teve até ações judiciais, né? Aí depois começaram a exigência. Mas o meu concurso mesmo, o edital já previa lá ser o ensino médio, e foi 1 ano e meio de curso. Eu fiz o curso lá em Governador Valadares durante 1 ano e meio. Ano de período acadêmico e 6 meses de estágio. Você disse que deixou um pouquinho de lado ali com seus 17 anos, fez a prova e como é que foi? Aí você não fez muita consideração, só prestou? Igual eu fiz, tipo assim, eu fiz a prova, né? Não estudei assim para a prova em si, porque eu tava com a mente fresca ainda com relação ao ensino médio. E como eu fiz, se não me engano, a inscrição foi em final de novembro para dezembro e as provas foram em janeiro. Ou dezembro ou janeiro daquele ano, que eu estava terminando o ensino médio, lá em 1998. E foram várias etapas, mas a primeira etapa, que é a prova escrita, né, que é todo o concurso praticamente, eu não guardei, você não tinha tanta internet para ficar pesquisando, acompanhando, né? Era o famoso jornal Folha Dirigida, que você comprava ali para ler os editais de concurso, um jornal azul que vendia na banca. Então eu fiz a primeira etapa, que é a prova, e não me atentei que dia que saiu o resultado. Encontrei com uma pessoa na rua, em Carangola, que também havia feito a inscrição. Ele me perguntou, um sábado de manhã, eu passeando, né? De manhã, ele me perguntou, e aí, como é que foi a prova lá? Eu falei assim, prova? Adolescente, 17 anos. Ele é a prova da polícia. Eu falei assim, e aí, já saiu. Aí ele saiu o resultado. Eu passei. Olha, liga lá no 190 ou vai lá na companhia, que é onde eu trabalho hoje, né? E pergunta. Aí eu vi que meu nome lá estava na lista de aprovados. Entendeu? Então aí eu comecei a acompanhar. Sabia que dia que era a próxima fase, o que era a próxima fase. Que aí eu comecei a me inteirar. Tipo assim, eu fiz a prova, né, como adolescente, como todos nós adolescentes um dia fomos e somos, né? Alguns até hoje, assim, a gente brincou, né? Adolescente é meio disperso, meio leve, né? É uma fase que tem que aproveitar, tem que ser assim mesmo. Mas a hora de ter o compromisso também, né? Eu acho que é necessário justamente para você usar isso na sua vida adulta depois. Então, a partir desse momento que eu fui aprovado na primeira etapa, que eu passei a acompanhar e a seguir a risca e me envolver. E literalmente entender quais que eram todas as etapas. E literalmente, assim, me preocupar em passar. Eu queria entrar. Quando eu fui aprovado na primeira etapa, que eu vi que havia essa possibilidade, eu estava dentro do número de vagas, né? Na época, aí eu comecei a me preparar, né? Eu tenho uma pergunta, você tem irmãos? Como é que era seu pai? Você tinha uma família ali que te motivava para poder, depois que você passou? Porque pensa só, nossa, o pai dele saber que o garoto dele de 17 anos, ou a mãe que seja, pegar e falar assim, meu filho já vai sair daqui, já vai entrar na área militar, já vai estar estável, porque a maior preocupação, eu acho que de todo pai é a estabilidade pro filho, né? Eu como pai que sou, a gente quer que o filho da gente, pelo menos, o linguajar que os pais usam muito eu quero que meu filho esteja encaminhado, né? Encaminhado. Já está fazendo a faculdade, ou você já conseguiu pagar a faculdade, já tem uma formação, né? Ou passou num concurso, que é o meu caso que a gente está comentando aqui. Mas não, na época eu era filho único, entendeu? Inclusive eu não tenho, assim, o meu pai registrado, né, no meu nome. Eu tenho só o nome da minha mãe. Sim. É que a gente chama de... Minha mãe é mãe solteira, no meu caso, de mim, né? Então pra ela foi uma alegria grande demais, né? Rapaz, por incrível que pareça, não. No primeiro... Eu acho que, assim, esse sentimento de tranquilidade, sim, né? De que a gente tá seguindo um caminho, né? Bom, mas ela acho que ficou receosa. No primeiro momento ela não achou assim muito bom, não, porque é uma profissão de risco, né? Com certeza. Então ela não ficou assim 100% tranquila, não, e ela encontrou com pessoas, né, que tinham parentes, mas numa situação assim totalmente diferente, mais extremada, que contou para ela algumas histórias e tal. Daqui a pouco passou na mãe. Ficou meio receoso. Uma coisa é você encontrar com alguém que fala assim, incentivar. Não, que bom, né, seu filho passou na prova, mas ela encontrou com uma outra pessoa com outro tipo de pensamento, né, que o parente dessa pessoa teve uma experiência ruim, mas sem entrar nos detalhes, né, do que a pessoa falou, que eu conheço ela até hoje, sei quem é, mas tipo assim, foi uma experiência ruim que ela teve, né, com um ex-marido. Uma coisa totalmente aleatória. Aí ela foi e falou isso pra minha mãe, e minha mãe ficou meio receosa, né, mas
todas as profissões têm seus percalços. Então, no primeiro momento, minha mãe não, mas eu creio que depois ela achou uma boa, assim, e eu sei que ela me incentivou muito, né, nesse período inicial. Você mudou ela depois, né? Ela convenceu ela que era inicial. Então, eu acho que todo pai deve ficar receoso. Se minha filha escolher esse caminho, né, no futuro dela aí, a gente vai ficar meio receoso, com certeza, mas a gente vai ver que ela escolheu um caminho bom. Acho que todos os pais querem ver o filho em uma profissão, né? Sim, sim, teoricamente, é algo honesto, né? Do que envolvido com coisas hoje em dia que a gente tem muito, né? E muita facilidade para você estar entrando em um outro tipo de mundo. Com certeza. E aí você se preocupou de pegar e falar assim, poxa, agora eu tenho que ver quais são todas as etapas aconteciam em Carangola mesmo, por exemplo, o famoso TAF, se você teve na sua época, quais eram as etapas compostas? Na verdade, apesar de eu não falei ainda, mas eu tenho 26 anos de profissão, né? Eu entrei na polícia com 18 anos em 1999, então eu completei agora, eu completei 18 anos na época, dia 1º de fevereiro, e o meu curso, né, começou dia 1º de abril daquele ano de 1999. Então, 18 anos e 2 meses, né, que eu entrei na polícia. E as etapas, por incrível que pareça, mesmo nesses 22 anos, são as mesmas. As mesmas. São as mesmas. Mudou, talvez, né, os exercícios, né, alguma coisa, mas as etapas são as mesmas. Não mudou nada em relação a essas etapas. A primeira prova é a prova escrita, que foi aquela que eu fiz, o pontapé inicial, né, que eu comecei a me atinar, que eu estava indo para uma profissão, a primeira prova que eu tentei, né? Ainda fazendo ensino médio. Depois dessa etapa, a gente tem os exames médicos, né? Que são um monte de exames, tipo, literalmente te revira do avesso, né? Para você, se você não tem nenhuma doença pré-existente. Então, aí a segunda etapa em diante já foi na cidade de Manhuaçu, porque na época essa região nossa aqui pertencia ao batalhão de Manhuaçu. Não existia o batalhão de Muriaé ainda. Muriaé era como se fosse uma companhia, era no mesmo nível de Carangola, né? É hoje. Então, aí a partir de então eu fui para Manhuaçu fazer vários exames, né? Você faz exame, os clínicos, né? De sangue, de urina, de fezes, você faz teste, né? O coração ergométrico, sim. Você faz exame de ouvido, audiometria tonal. Você sabia que para você tudo. Ia ser tranquilo. Você faz todos os tipos de exames. Eu estava um jovem saudável. Nunca tive diagnóstico nenhum, graças a Deus. Então, e nessa etapa, eles chamam muito mais pessoas do que o número de candidatos. Se eu não me engano, na época eram 90 vagas, chamaram acho que 400 e poucas pessoas, 500 e poucas pessoas. Se não me engano, foram 6 vezes o número de vagas, né? Que dá 540 pessoas. Então, aí estava lotado o pátio do batalhão. E eu ali, menino ainda, meio perdido. Algumas pessoas foram reprovadas já nessa etapa, né, os exames. Tem os preliminares e tem depois os mais complexos, né, que aí é o de coração, o que eu falei. Mas nessa época, a única mudança que eu me recordo é que era tudo custeado pelo Estado. O Estado pagava todos os exames dos candidatos. Hoje em dia, o candidato é que cobre esses exames. Após essa etapa dos exames, aí veio o exame físico, o teste físico. Né? Se você está bem fisicamente em exames, veio o teste físico, que é a corrida, né? Tem a corrida de 2.400 metros, aí você tem que fazer de acordo com os critérios de tempo, né? Você ganha uma nota. Na minha época era só o mínimo. Só o mínimo. Você tinha que fazer só o mínimo, você tinha que ser aprovado. Né? Hoje em dia, ela também conta pontos. Se você corre lá os 2.400 em menos de 9 minutos, você ganha 10. Sim. Em menos de 9 minutos e meio, você ganha 9. Então tem uma tabela. Esse teste é um teste de Cooper, né? Eu acabei formando em educação física. A gente às vezes trabalha muito com preparação, né? O famoso TAF. Inclusive, eu estava em Belo Horizonte esse final de semana, fui lá fazer uma outra prova, até da instituição. As pessoas estavam comentando comigo lá que muitas pessoas estudaram para um concurso lá, até da Polícia Federal, né? Chegou a passar nas etapas, mas foram reprovadas no famoso TAF. É o que mais acontece, né? Tem muita gente que nem vai, porque ele fala assim, eu passei, mas não estou preparado. Então não adianta você se preparar, como é que fala? Mentalmente, intelectualmente. Não adianta você se preparar intelectualmente para um concurso e não se preparar fisicamente, sabendo que esse concurso tem etapas físicas. Né? Então, após essa prova física, que eu fiz até no dia passando mal, eu tinha comido um lanche na cidade de Carangola, né? Em um trailer que ainda existe, mas que obviamente eu não vou falar. Né? Eu comi um lanche lá, uma maionese, um ketchup, que todo mundo gosta praticamente, e passei mal.
o exame era na segunda, eu comi o lanche no final de semana, mas com 17 anos eu consegui fazer. De boa, passando mal nessa prova física. Tem a barra, né, famosa, que é essa que reprova. Se fosse hoje, eu não faria. Não conseguiria fazer do jeito que eu tava passando mal naquele dia, né? Então, foi a corrida de 2.400 metros. Tem o abdominal, o teste abdominal, né? A barra, que muitas pessoas... É lá que a pessoa agarra, né? Quanto mais alto, mais pesado você for, mais difícil vai fazer. Difícil. E tem o teste de agilidade, né? Que eles chamam de shuttle run, que é o que você corre para pegar os toquinhos lá, né? Em menos de 10 segundos. Que você vai lá, leva um, traz o outro. Então, eu creio, né? Tenho quase certeza que os testes são os mesmos hoje. Só mudou, parece que agora tem uma pista, né? Até, não sei se já começou essa exigência, mas eles montaram uma pista. Você tem que fazer uma pista lá que você sobe degrau, desce degrau, pula uma... Então, não sei se esse já está implementado, mas vai ser um novo teste. E você tirou fácil? E depois, fiz, mesmo passando mal, fiz com facilidade pela minha idade, e eu também sempre fui, assim, ativo, né? Gostava muito de jogar bola na escola, todo dia praticamente jogava bola. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem que ser ativo. Isso Ao contrário legal. essa geração atual, às vezes as pessoas são mais... Sim. Tela, né? Ficar isso é legal de falar, Felipe. Mas, porque a pessoa, ela chega e ela... Eu falo que quando a gente olha para um policial, a pessoa tem que entender que ele não tem que ser simplesmente inteligente para poder passar e estar lá. Ele também tem que ter capacidade física para estar lá. Porque às vezes a pessoa fala também, o policial é um cara forte, mas talvez esquece o tanto que ele estuda para estar naquele local, né? E tanto de competência que ele tem que ter intelectual, ou também de pegar e falar assim, cara, eu vou passar na prova, mas eu também tenho que ter a outra qualidade, que é o vigor físico, para eu aguentar toda a rotina de trabalho, porque esse TAF, né, às vezes as pessoas podem até pensar, mas para quê? Poxa, é um serviço que requer um vigor físico muito grande, né? Não tem nem o que dizer, né? Isso vai acompanhar vocês, né, no decorrer da vida toda, de estar sempre ativo, estar sempre uma pessoa que está cuidando da saúde, porque se deixar, você não consegue nem exercer a profissão, né? E as pessoas ficam até brincando, mas você não tem prova física, não? Algumas pessoas, quando tá acima do peso, né, nitidamente, né, que às vezes o policial, depois que já entrou, ele dá uma relaxada, acaba ganhando peso, né? Tem uns que ficam realmente obesos, como qualquer segmento da sociedade, infelizmente. Então, assim, aí a última etapa, depois da prova física, foi o psicotécnico, né? Que é os testes psicológicos e tal, em que eu não sabia, não tinha a mínima noção se eu passei ou não, né? Porque são coisas que você não vê no seu dia a dia. E eu fiz assim e fiquei literalmente sem saber se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal. E ao final desse psicotécnico, no mesmo dia, tem uma entrevista. Né? Você senta, acho que de 8 em 8 pessoas, na minha época era assim, num formato tipo de U, né? As mesas dispostas no formato em U, de tal forma que todo mundo vê todo mundo, e uma psicóloga de frente, assim. Então ela começa e vai perguntando. Bacana. Então, como eu não sabia de nada, eu ouvi as pessoas mais velhas, né, de 20 e poucos anos, que na minha turma eu tinha 18 e tinha gente com 29, né, 28, que já até aposentaram. Então, eles tem pessoas que entram mais tarde ou ficam tentando. Então, eu ouvia as pessoas que já tinham feito, falando algumas coisas. Um exemplo. Eles vão mandar você desenhar um homem. Então, numa folha em branco, você tem que colocar o chão, né, fazer o chão do homem. Vamos ficar flutuando, não. E foi dito e certo, tinha isso mesmo. Teve isso, o meu. Não fala que, na entrevista, não fala que seu sonho de criança é ser polícia, não, que ela vai ficar te fazendo mais pergunta. E realmente, aí alguém do meu lado, né, junto comigo, falou assim, meu sonho de criança é ser polícia. Aí parece que ela perguntou mais coisas, insistiu e tal. Então, assim, eu fiquei ouvindo, né, o que eu chamo de bizu, né, mas aquelas dicas das pessoas ao meu lado. Na época não tinha internet nem nada, foi só no... Não, era no boca a boca. Boca a boca. Boca a boca, era experiências mesmo. E alguns policiais que eu conhecia, que era vizinho. Então, também conversei sobre a situação. E sobre essa parte física que você frisou aí, o policial que já está aqui, ele de 2 em 2 anos, ele passa por uma série de provas de conhecimento, a gente chama de TPB, a sigla, Treinamento Policial Básico. Ele faz uma série de provas escrita sobre conteúdos, né, de interesse da Polícia Militar, inclusive na área jurídica, né, tem essa prova. Ele assiste aulas e ele faz prova sobre esses conteúdos, inclusive prova de tiro, né, coisas práticas, e tem a prova física também. Se ele não passar,
ele tem uma série de consequências, entendeu? Então todo mundo se preocupa. Ele não pode ser promovido, ele não pode fazer outros concursos internos. Bacana. Então, de 2 em 2 anos... Então, a reavaliação ali sempre, aí né? o policial que a gente vê, né, as pessoas brincando, né, falando, até comigo às vezes, né, às vezes no sobrepeso, tô numa fase que eu não tô com 100% da minha capacidade física, tal, aí tem essa prova. Se você não tiver apto nessa época, nenhum dos quesitos, né, nenhum só que seja, você tem uma série de consequências profissionais. Então, todo mundo se preocupa. Claro que o policial que tem alguma limitação de ordem médica, né? Ele tem outros tipos de avaliação. Sim. A grande maioria dos policiais, eles passam por essa avaliação periódica e se ele não for aprovado em todos os critérios ali, ele tem uma série de consequências. Então, todo mundo se preocupa com isso, de já ser aprovado. Aí já tem também o critério de idade, olha, muita coisa. Vai mudando, tudo modifica, quanto mais idade o policial tem, vai ficando menos exigente os testes. Mas você não passa se você não treinar. Você não passa assim, não. Igual eu falei que fiz no meu caso aqui com 17 anos, né? Eu fiz tudo sem ter treinado muito para aquilo. Mas já tinha aquela vantagem, igual você falou, né? De ser um jovem ativo, que não é muito o que acontece hoje em dia, né? Então, a minha idade com a minha situação na época. Quando eu prestei a prova para a Marinha, eu fui o único dos meus colegas, a gente foi em 3, né? Nós éramos 3 colegas, Thales, Gabriel e eu, a gente crescido junto, a gente desceu, eu fui o único que passei, mas acabou por eles não terem passado, né, eu acabei não indo, porque era lá no Rio, então eu falei, eu vou pra lá sozinho, ficar lá no meio do mar, vou nada. Não tive tanta coragem, assim, acho que se fosse algo mais perto, até depois eu pensei em ingressar na área de os bombeiros, né, e tudo, mas por ser um jovem sempre muito ativo, e hoje a gente cresce com academias e tudo, mas na época não era tanto, né? Era mais as próprias atividades de que a gente ia na escola, brincadeiras, enfim. Eu falo que eu estava muito bem preparado pro TAF. Eu tinha feito um teste um dia, eu nunca tinha corrido, eu fui correr, eu fiz abaixo da média. Eu nunca tinha feito barra, eu fui lá e fiz um monte de barra. Eu falei assim, mas vai ser tranquilo. Como tudo na vida, o segredo está na ponderação, né? Você tem ponderação em tudo. O exercício de mais faz mal, o exercício de menos faz mal. O que hoje em dia a gente tem as coisas na moda, né? Por causa da internet, a divulgação, algumas coisas se tornam moda muito fácil. Quando a gente teve a moda do pedal, né, ainda tem, né, todo mundo comprar bicicleta, equipamentos e tal. Eu tô vendo agora, parece que tem aumentado muito a moda da corrida, né, muitas pessoas correndo, tendo várias corridas em várias cidades, tipo um calendário de corridas. Sim. Academia sempre já existiu mesmo, né, tem as academias, né, aumentou o número, a gente pega até no distrito, né, os distritos têm academia. Cidades pequenas que não tinham academia. Então, todo local existe uma academia. Não importa a tecnologia dos equipamentos, mas tem. Mas tem, né? E o CrossFit, que também já popularizou cada dia muito, mais popularizado. né? Então, assim, tem exercício para todos os gostos. Porque eu acho que o segredo para justamente você passar nesses concursos que exigem prova física é você fazer um pouco de cada. E sempre fazer, não é esperar passar na prova. Se você for só a academia, né? Você vai ter facilidade de fazer a barra e talvez fazer abdominal, né? Mas você não vai ter facilidade de fazer a corrida. Então, assim, você tem que mesclar um pouquinho de cada exercício para que você tenha também o seu condicionamento aeróbico próprio para passar nessas provas. E aí, como é que é a formação? Pegou, passou, foi pra formação. Formação, hoje eu acho que ela acontece em BH, ou na sua época ela aconteceu em Manhuaçu. Como é que foi essa formação? Então, você escolhe para onde você quer fazer o concurso, né? Atualmente você escolhe para qual região você quer fazer, que são as cidades polos de Minas Gerais, né? Na estrutura organizacional da polícia, elas são consideradas regiões, né? Que engloba ali várias cidades, né? Então, no nosso caso aqui, a gente está na região de Juiz de Fora. Então, se eu quero no futuro trabalhar aqui, perto de Carangola, perto de onde a gente nasceu aqui, eu tenho que fazer a inscrição para Juiz de Fora. Legal. Se eu quero trabalhar em outra região, na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, eu faço inscrição para lá. Se eu quero trabalhar aqui na divisa nossa aqui de Orizânia para lá, né, São João do Manhuaçu para lá, eu faço para Ipatinga. Bacana, então, bacana. Passou na prova, você vai fazer o curso nessas cidades. No meu caso, a estrutura da polícia na época, há mais de 20 anos atrás, era diferente. Essa região nossa aqui de Carangola pertencia a Manhuaçu, que por sua vez pertencia ao governador Valadares. Então, quando eu passei na prova, eu fui para governador Valadares. Legal. Mesmo tendo passado nas vagas de Manhuaçu. Então, assim, eu faço inscrição para
para a cidade que eu quero, né? Para a região que eu quero, e depois que você forma que eles vão te designar. Você também costuma escolher. Não quer dizer que a sua escolha vai ser atendida. Tem muito critério. Tem, às vezes, a sua classificação lá no curso, né? Se você foi uma pessoa mais estudiosa lá e formou, por exemplo, em primeiro lugar, a gente tem essa tradição do primeiro lugar, ele escolhe onde quer trabalhar. Oh, que bacana! A polícia tem essa tradição. Dentro do curso. Não é algo, não é um direito, não. Mas é uma tradição. Então, assim, se você formou lá, suas notas foram as melhores de todos que estão lá na sua turma, geralmente você consegue ir para onde você quer, né? Na hora de escolher, você é o primeiro a escolher e vai. Então, no meu caso, foi 1 ano e meio. Hoje, o curso já é 11 meses, tem curso que é 9 meses, diminuiu. Então, meu curso foi um curso novo, que a polícia criou e tal. Tinha muitas matérias. Então e o que você aprende lá? Era 1 ano acadêmico e 5 meses de estágio. Lá no curso, você aprende matérias de direito penal, direito administrativo, você aprende matérias de currículo militar, né, que são Ordem Unida, você aprende polícia comunitária. Primeiros socorros. Primeiros socorros. Você tem aulas de educação física também, né, para você, durante o curso, fazer bastante atividade física, e também tem provas, né, de educação física durante o curso. Então, assim, no meu curso, que foi maior, né, em matéria de tempo, eu tive 68 matérias. Até etiqueta social tinha, inglês, espanhol. Então, assim, são matérias que ainda tem, mas eu creio que num número menor. Tem menos matérias porque o meu curso foi maior. Mas então você tem muita matéria, tem muita atividade extra. Entendeu? Você assiste aula o dia inteiro, né, de 8 da manhã às 17. Só que você tem atividades noturnas, você tem serviços no final de semana. Quando você começa já a poder usar a farda, você tem aula de armamento, equipamento. Geralmente, quando termina essa aula de armamento e equipamento, algumas matérias mais essenciais, você começa a poder já usar a farda e já começa a poder exercer algumas atividades sob supervisão. Bacana. Então, eu tenho um colega que fala que é uma experiência, assim, a formação é uma das melhores que tem, né? Ir pra lá porque você entra menino e sai de lá homem. Ele fala que é loucura, diz que é muito bom. Frases, né? O lugar que você chora e a mãe não vê, né? Literalmente. E eu confesso que no período inicial passou pela minha cabeça em sair, entendeu? E a gente chama de pedir baixa, né? Pedir para sair, igual com aquele filme Tropa de Elite, né? Com o filme Tropa de Elite tem lá, ficou famoso esse jargão, né? Pede para sair, pede para sair. Então, assim, eu confesso que nos primeiros dias eu pedi, porque eu já tinha completado os 18, né? Mas era uma rotina totalmente nova. Até então eu só tinha morado em Carangola, na casa da minha mãe e tal. Então era diferente, né? Você às vezes perdia noite de sono, tem muitas atividades assim, à noite, final de semana também. O igual você falou, eu estudava o dia inteiro, antes de estar acostumado então, assim, a pegar. As aulas em si, para mim, era até uma diversão, porque eu tinha acabado de sair da escola. Né? Para quem ficou mais de tempo, por exemplo, uma pessoa com 25 anos, por exemplo, que não estudou depois dos 18, por exemplo, ele ficou mais assim, impactado. No meu caso, até que eu não tive esse problema, mas impactou a mudança de cidade. Valadares é uma cidade bem maior, então eu fiquei assim, impactado. E eu lembro que no meu curso várias pessoas saíram. Se não me engano, 8 pessoas saíram, né? Antes, logo nos iniciais ali. Então é algo diferente, né? É algo que a carreira, né, na Polícia Militar, a carreira militar em geral, ela é diferente das outras carreiras, que às vezes no concurso, para outra área, você só vai lá, né, você é empossado, assina um livro e começa a trabalhar. No nosso caso, tem toda uma formação para você exercer a atividade. Você não pode só de hoje para amanhã, passei, toma aqui seu uniforme, vamos trabalhar, toma aqui sua arma, sua viatura. Porque você está representando uma instituição, você está representando a honra de um estado, você está carregando muita coisa no peso de uma farda, né, cara? Lidando com pessoas. Às vezes um uso da sua arma de fogo, né, indevida, você pode estar literalmente tirando uma vida. Então, assim, a preparação, se você for olhar ao pé da letra, nunca é suficiente. Se você ficar 10 anos formando um cidadão para ser um policial, vai faltar alguma coisa ainda. Então, você tem lá a parte teórica, durante o período, no meu caso, de 1 ano e meio, né? Hoje 11 meses, os que se formaram agora em outubro, eles ficaram 11 meses. Mas depois você tem que conciliar a sua teoria com a sua prática, com o dia a dia. E o estágio? O estágio é uma experiência que é incrível em todo o curso, né? Como é que foi o estágio? Aí é de acordo com a personalidade da pessoa, alguns saem mais retraídos, outros saem, tipo assim, mais aventureiros, né? Quer prender todo mundo, entendeu? Quer corrigir o mundo, quer fazer aquilo que, assim, na cabeça dele, né? Ele viveu, assim, na infância de que agora eu vou estar errado, eu vou prender, eu vou fazer acontecer.
Então, esses tem que ser mais contidos, né? Mas, assim, aí a personalidade de cada um você acaba, já é moldada a essa altura do campeonato, né, da sua vida, mas no curso lá você acaba moldando. Então, sempre tem o perfil. Tem aquele perfil daqueles que saem de lá mais entusiasmados, tem uns que saem mais com medo, mais tímido e tal. Mas o fato é que depois que eu formei, eu vim trabalhar aqui em Fervedouro. Foi a minha primeira cidade, né? E eu passei por um teste bom, né? Querendo ou não, essa região nossa aqui tem muita criminalidade, tem um histórico de... Não sei hoje, mas quando eu formei em 2013, no ensino médio, falava-se que Fervedouro era a cidade mais perigosa da Zona da Mata. Tem essa fama, né? Infelizmente, às vezes a fama ruim é difícil de se tirar. Por mais que você mude, né? Você mudar hábitos, mudar culturas é algo difícil. Então, assim, tem essa fama. Antes mesmo de eu trabalhar em Fervedouro, tem essa fama. Né? Fervedouro, Divino, Orizânia, São João do Mongaçu, Pedra Bonita, Santa Margarida, São Francisco do Glória, são cidades que têm essa fama de ter um histórico de criminalidade, de pessoas ligadas à criminalidade, né? Claro que isso melhorou muito, diminuiu bastante, né? Já são o trabalho de vocês, né? De criminalidade e o trabalho de vários órgãos, né? Incluindo a própria PM. Mas o fato é que voltando lá daquela brincadeira da minha mãe, quando ela ficou sabendo que eu fui fervedor também, obviamente ela não gostou. Ela não gostou porque tinha uma fama ruim. Pra mim, que sou nascido em Carangola, a gente ouve aquelas lendas, né? Teve uma festa lá não sei aonde, matou e não sei o que, coisas que talvez nem existiu, nem aconteceu. Então, são locais, né? Eu passei justamente por uma prova de fogo, porque eu fui para um local que tinha uma fama ruim, mas com a minha idade, com a minha formação, na época eu não me sentia assim preocupado. Né? Eu já tinha o espírito aventureiro, né? Nessa época. Animado. Que eu falei, quando a gente sai. Então, assim, eu tava super empolgado para trabalhar e tal. Então, não me preocupei muito com isso. E eu acho que os 2 anos que eu trabalhei em Fervedouro, né? Depois que eu formei, eu exerci atividade ali. O estágio ele já foi feito em Fervedouro? Não, o estágio eu fiz em Carangola. Em Carangola. Porque foi 1 ano acadêmico, né? Só. E depois 1 ano e 1 mês acadêmico, 5 meses de estágio. O estágio eu acabei fazendo em Carangola. Aí depois eles te jogaram ali pra... Fiquei em casa esses 5 meses. Aí depois de formado, aí eu trabalhei em Fervedouro durante 2 anos e 3 meses. Foi bacana essa experiência ali, a realidade entre estudo e estágio, mas agora, poxa, agora não. Agora já não é mais um supervisor. O supervisor sempre vai ter, né? Mas eu falo assim, agora você já tá em operação... Você mesmo ali respondendo pelos seus atos e tudo. Como é que foi essa experiência, né? Foi muito bacana. Tipo assim, eu 19 anos e meio não, ali? Eu já tava com 19, quase 20. Quase 20, como é que foi? Porque, tipo assim, igual eu falei, a cidade de Fervedouro me proporcionou, assim, vivenciar inúmeras experiências, porque tinha muita ocorrência. Às vezes, alguma cidade que é mais tranquila, mais parada, né, você vai atender menos situações. Então, em Fervedouro, tem até hoje, né? Coincidentemente, eu fiquei responsável por Fervedouro até o mês de março desse ano, de novo. Então, a gente teve lá, se não me engano, 3 homicídios esse ano. Então, assim, eu vivenciei homicídios, né, roubos, coisa que talvez em outra cidade eu não vivenciava. Então, assim, eu agradeço muito, né, a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar ali inicialmente em Fervedouro, porque eu vivenciei muita coisa que você vai acumulando na sua carreira. Porque ao longo da sua carreira, as experiências te moldam, te fazem trazer assim, aquela expertise para poder responder, para poder atender determinadas situações. Então, eu fiquei em Fervedouro 2 anos e 3 meses depois dessa formação, até eu passar na prova de sargento. Que pela segunda vez, eu tentei uma vez, né? E na segunda vez eu consegui passar na prova de sargento. Com 2 anos você já fui para o curso de sargento. Aí eu fui vivenciar outras experiências que a instituição te proporciona. Porque você tem um concurso interno que você faz para você ser sargento. E eu passei no 2º ano que eu pude tentar e eu fui para Belo Horizonte ficar lá 10 meses fazendo o curso de sargento. Estudando mais e mais. Estudando mais conteúdo, vivenciando outra realidade. Você não passou como cabo. Eu então você já foi direto sargento. Eu não fui cabo. Mas... E tinha concurso de cabo também. Mas sim. Na prova de cabo eu não passei. Não sei. Vou passar na mais difícil. Não era da vontade de Deus. Eu fiz. Eu fiz do mesmo ano que eu fiz a prova de cabo e sargento, eu não fui aprovado. No 2º ano que eu tentei, que eu vi que
Eu acho que eu me achei demais, achei que meus conteúdos, que eu ia fazer igual eu fiz na prova de soldado, né? Só vou Que eu fazer. acabei o ensino médio, fui fazer com o conhecimento que eu tinha e passei. Então, acho que eu pensei a mesma coisa. Não, eu tô pronto para fazer. Aí fiz a prova de cabo, de soldado, de sargento, não passei. No segundo ano, eu comprei uma apostila. Hoje em dia, existem cursinhos online, né, para isso. Eu comprei a apostila, estudei, aí eu fiz a prova de cabo de novo. Não fui aprovado, fiz a prova de sargento e fui aprovado. E qual que é a diferença no trabalho, assim, né? A graduação pode acontecer de várias formas, né? A gente pode até... Eu prestei um curso uma vez para sargento do Corpo de Bombeiros, da gente já sair de lá como um oficial. Né? Igual você disse, tem um concurso interno ali para vocês, né? Então, mas tem a graduação por tempo também. Tem outro modo ou não? Na minha época não tinha graduação por tempo. Ah, sim. Se você entrasse soldado e não fizesse prova, você ia aposentar soldado. Hoje tem por tempo. Hoje tem por tempo. A cada 8 anos, né, você é promovido. Né? O soldado com 8 anos de soldado, ele vai a cabo. Com 8 anos de cabo, ele vai a terceiro sargento e assim vai. E qual que é a diferença no papel dentro da polícia de uma patente para outra? Tem mudança ou não? Ou é só o nome, é título? A gente pode comparar com uma empresa. Né? Numa empresa, cada cargo tem as suas funções específicas. Então, na polícia, a gente tem lá, né, começa com soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Né? São as 6 graduações iniciais, que usa a terminologia para falar assim, praça. Praça de soldado a subtenente. Então, o soldado e o cabo, eles exercem assim, praticamente a mesma função, né? Que são o quê? Motorista, às vezes, de viatura, né? Trabalha os locais que tem lá o sentinela, que a gente fala, né? A guarda lá do batalhão, costuma ser um cabo, um soldado. Então, assim, eles exercem a mesma função, né? Todos exercem, a maioria deles, o policiamento e tal, mas quando você já é sargento, né, ou subtenente, você já tem a função tipo, de coordenar. Geralmente, quem comanda uma viatura de um atendimento, ele chegou 2 policiais para atender, vai ter ali um sargento, um terceiro, um segundo, um primeiro sargento ou um subtenente. Eles já coordenam ou uma viatura ou várias viaturas, dependendo da situação. E além deles ter mais experiência, claro. Agora, a partir do subtenente, você tem lá algumas graduações que são típicas de curso. Cadete, né, que é o que está estudando para ser oficial, que é para ser tenente. Tem lá o aluno do CHO, que também está estudando para ser tenente. São mais graduações internas, né, dentro da academia. Agora, no dia a dia, que as pessoas vão ver é o quê? O segundo tenente, o primeiro tenente, que é o que eu sou atualmente. Aí tem o capitão, o major, o tenente-coronel e o coronel, que é o último posto da polícia. E você pode chegar até em qual? Ou pode chegar até na última? Não, eu não posso chegar no último, eu posso chegar até major. Né? Porque pelo tempo que eu tenho de polícia, né? Eu fui soldado, eu fui terceiro sargento, segundo sargento e tenente. Então, quando eu passei na prova de tenente, eu já tinha 16 anos de polícia, 15 para 16 anos de polícia. Então, pelo tempo, eu não consigo ser promovido, né, até o final. E também o concurso que eu fiz, ele limita a eu ir até major só na aposentadoria. Legal. Então, tudo concurso para subir, assim, na maioria das vezes? De tenente para cima, né, tenente, capitão, major, aí você já tem umas funções assim mais fechadas. Vamos supor, o tenente ele comanda um pelotão. São as cidades aqui que tem comarca. Né, Divinos, a gente tem um tenente. Espera Feliz, a gente tem um tenente. Tombos, a gente tem um tenente. Onde tem uma comarca, né, que tem juiz, promotor, tem um tenente. Fervedor é a exceção. Tem um tenente fervedor, mesmo não sendo comarca. Mas a polícia entendeu que fervedor precisava de ter a figura do tenente lá, né, principalmente depois daquele fato lá de Santa Margarida, né, daquele fatídico situação lá do dia 10 de julho de 2017, Machado, né? Onde morreu um policial militar, o Cabo Marcos, e também um vigilante do Banco do Brasil. A polícia entendeu que era importante colocar um tenente ali e elevar fervedor a um pelotão. Então, o tenente ele comanda pelotões. Né? Eu trabalho em Carangola porque Carangola tem um pelotão sede, né, na cidade de Carangola. O capitão já comanda companhias. Né? Carangola, por exemplo, é um capitão que tem uma companhia. Manhuaçu tem uma companhia lá dentro de Manhuaçu. Muriaé também tem. Bacana. Então tem a figura do capitão. O major, geralmente, ele é subcomandante dos batalhões. Tem major em Muriaé, tem major em Manhuaçu e assim vai. Cada um tem sua função. Legal. O tenente-coronel comanda batalhão, igual em Muriaé tem um tenente-coronel. Cada vez mais administrativo, né? E o coronel comanda as regiões, além do coronel comandar a polícia como um todo.
Então, a estrutura organizacional são tipo os cargos, né? O gerente, o subgerente. Cada assim vez mais responsabilidade, mais organização, mais na parte administrativa, né? Vai dando a figura do batalhão em si. Você vai literalmente virando, tipo assim, um gestor de pessoas e gestor de logística, né? Bacana. Você já tem outras funções, algumas funções de administrativa financeira, convênios, né? Você tem várias coisas a ser feitas. E assim, né, a gente vai passando o tempo, né? Tem algumas perguntas a mais, que por exemplo, hoje, né? Como que é lidar com essa pressão que tem, né? Igual você disse, tem toda uma preparação, mas essa pressão de exposição, mídia social, da visão da população, como você ter esse contato, né, de estar sempre passando, né, para a população segurança de incidentes, de trabalho, de cobrança, dessa visão entre polícia e sociedade, né, da população. Como que é lidar com isso tudo, o senhor que é tenente? Bom, as instituições elas têm que se adaptarem, elas têm que se atualizarem, né? E a polícia sempre se preocupa em se atualizar e acompanhar as tendências da sociedade. Assim como as nossas leis também, elas sempre estão se atualizando, né? Vai se criando novos tipos penais, né? Novos crimes que vão acontecendo, né? Igual a gente pode relatar, por exemplo, mais recente, a importunação sexual, né? Que é o quê? O beijo roubado, né? Você puxar o cabelo, né? Você passar a mão, coisas que não tinham, né? Até pouco tempo. Né? Só tinha o quê? O estupro. A pessoa ir lá e cometer, literalmente, né, o crime de estupro em si. Então, assim, a instituição se preocupa e a gente tem que se adaptar a essas novas tendências, né? Se preocupar com a imagem da instituição em si, mas também se preocupar com as novas tipologias de crime, o novo comportamento da sociedade, né? Você tem que se adequar a isso. Por exemplo, a relativização da posse da maconha, por exemplo. A gente tem que se adequar, que não é mais, né, um tipo criminal, né? É um tipo administrativo. Então você só apreende a droga, você não prende a pessoa mais, você apreende a droga, faz o boletim de ocorrência normalmente. Então a polícia sempre se adapta, cria novas normas, se preocupa com se adequar, né, a essa realidade da sociedade. E dentro dessa realidade, a gente também usa os nossos esforços, canaliza os nossos esforços de policiamento, né? A nossa forma de policiar, de realizar o policiamento, os locais que a gente tem a maior demanda de policiamento. A gente vê, por exemplo, que o meio rural hoje em dia ele é muito demandado, né? Com o policiamento, né? Assim como o ambiente urbano, né? O meio rural também tem as suas preocupações. As pessoas na zona rural hoje em dia têm muitos veículos, se locomovem bastante, né? A gente tem, às vezes, o aumento no preço dos produtos rurais, né? O café, todos os outros produtos rurais. Que atrai isso daí tudo, o hein? criminoso. E hoje em dia a gente não tem diferença do criminoso, porque antes a gente ouvia falar, fulano é vagabundo, fulano é malandro. É o quê? Era aquele cidadão que morava na rua, né? Agora já não que é tanto mais, né? Aquela peculiaridade. Hoje você vê na zona rural, infelizmente, você tem muitos criminosos que moram no meio rural, né? E talvez até se equiparam. Você tem o tráfico de drogas no meio rural, você tem o usuário de droga no meio rural. As rotas, né, de então, escape. Assim, a gente tem que se adaptar a essa realidade e se preocupar também com o conhecimento constante. E a tecnologia, cara? A tecnologia dentro do ambiente militar, né? Eu sou um cara apaixonado por tecnologia, eu acho que hoje deve ser um auxílio muito grande, né? A parte de câmeras, a parte de drones, a parte de recursos tecnológicos. A gente tem uma série de aplicativos e ferramentas que a gente consegue consultar tudo. Eu consigo descobrir tudo da pessoa, né? Então, esse acesso é limitado, não são todos os policiais que têm alguns acessos, mas você consegue saber tudo da pessoa, onde que ela passou, onde que ela foi, você tem vários acessos, né? Que bacana. E a gente já tem aqui, inclusive aqui onde a gente está agora, né? A gente já tem câmeras, né? Já estão quase finalizadas, que lê placa, que consegue visualizar a placa, o veículo passou, a placa já chega pra gente. Se for um veículo furtado, né, roubado, já dá um alerta no celular do policial, todos os policiais que trabalham ali naquela região. Então a adequação é constante, a gente está sempre se atualizando em tudo, e na área tecnológica mais ainda. Um auxílio muito grande, né? Pelo celular a gente consegue fazer tudo hoje em dia. Drones. As ocorrências já são assim, online, já tem aqui nós 20 anos, né?
Na polícia como um todo, 21 anos. Aqui na nossa região, desde 2008, 2009. Né? Então, quer dizer, a gente tem 16 anos que as ocorrências já são online. Então, a adaptação, né, a instituição Polícia Militar é muito preocupada com se adaptar às novas tendências, às novas realidades. E nesse cenário de muita cobrança, né, de muita imagem, né? Todo mundo hoje em dia é um cinegrafista, né, amador. A gente trabalha isso muito no policial, né? A gente tem vários ensinamentos, vários cursos, vários webinários, né? Hoje em dia tem muita aula online, todas as empresas têm reuniões online e tem muito conteúdo digital, né? Você assiste aula, faz curso online, justamente para preparar o policial militar para lidar com isso. Que ele vai ser exposto, que ele vai ser filmado, mas é direito do cidadão, às vezes, fazer imagem das ações policiais. As ações são públicas. Ele não pode divulgar a minha imagem cometendo algum tipo de crime, né, contra a honra ou o que seja. Mas a gente está cada vez mais se preparando e preparando para as novas tendências. É uma realidade e a gente segue também a realidade. Hoje, né, eu vou te dar uma pergunta de leigo, assim, né, minha. Hoje, qual que é o papel do policial militar dentro da cidade? Porque, né, igual você falou, tem o cara da Polícia Federal, tem o da Polícia Rodoviária, tem o do policial civil, né, a gente sempre escuta falando assim, entre um trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, né, qual que é o papel do policial militar dentro da cidade? A nossa missão principal, né, dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior do país, né, as constituições nos países, elas gerem todas as demais leis. Portanto, a gente tem, de vez em quando, esses debates assim, que essa lei aí ela é inconstitucional, ela está de encontro à Constituição, eles anulam a lei, tá? Né? Então, assim, dentro da nossa missão constitucional é o policiamento ostensivo. O que é o policiamento ostensivo? É a prevenção criminal. A viatura está sempre passando em determinada rua, determinada estrada, determinada rodovia, né, evitando que ali aconteça roubos, que aconteça crimes, e também atuando quando o crime acontece. Né? É a primeira pessoa é o primeiro órgão que a pessoa vai ligar. Furtaram meu celular. Entraram na minha casa enquanto eu estava na igreja, enquanto eu estava viajando. Então vai ligar para a Polícia Militar. Essa é a missão principal da Polícia Militar. O patrulhamento ostensivo, a prevenção criminal e o atendimento ao cidadão logo após acontecer o crime. Vocês não fazem investigações, já é um trabalho cabível à Polícia Civil. Quando a situação está em flagrante, né, a Polícia Militar, o que ela faz? Reúne todo o que aconteceu, as provas, né, que tem do fato, né, seja material ou testemunhal, a vítima, o autor, e apresenta na delegacia, que vai dar o prosseguimento legal àquele fato. Caso você não tenha elementos ali para provar, né, a autoria de determinado crime, ou o autor tenha fugido, né, logo após praticar o crime, não é localizado, a Polícia Militar registra o boletim de ocorrência, que vai ser o documento inicial para dar todo o trâmite, né, para a delegacia da Polícia Civil instaurar lá a investigação, depois chegar ao Ministério Público, ele propor a ação penal e depois chegar até o juiz para ter audiência, para ter o julgamento. Né? Legal. Então, assim, o papel da Polícia Militar é o papel inicial, é o que dá o pontapé inicial para toda a persecução penal, para todo o desenrolar ali de algum crime, alguma coisa que vai acontecer. E o papel secundário da Polícia Militar é o quê? É a defesa social em geral. Né? Acontecer um desastre, uma calamidade, a Polícia Militar vai estar lá atuando através da Defesa Civil, né? Vai ser o primeiro órgão que vai chegar, uma enchente, um desabamento, né? E também a gente tem as outras formas de policiamento, né? O rodoviário, como eu citei, que toma conta das rodovias, a gente tem o policiamento ambiental, né? Que toma conta do nosso ecossistema em geral, né? Também faz fiscalizações no meio ambiente atual. Então, assim, o papel da Polícia Militar ele é amplo na sociedade. Ele não é só crime, né? É a defesa social em geral. Desenvolve problemas na área de saúde, problemas ambientais. A gente viu lá no acidente, por exemplo, lá de Mariana, né? Teve também lá o de Brumadinho, os bombeiros lá atuando, a Polícia Militar lá também atuando. Legal. Então, assim, é todo um contexto social, literalmente, de prestar o serviço à sociedade como um todo. E hoje, assim, né, o futuro que você vê, né, para a Polícia Militar, né, do órgão, assim, você que tem bastante experiência, 18 anos, né, 26 anos de carreira. Qual que você vê o futuro da Polícia Militar, assim, de atuação dela ainda, de prestação para a sociedade, como segurança, do crescimento, né, de cada vez mais controlar a criminalidade, se ela
o papel principal dela, assim, o futuro dela em segurança para a população, você vê que é algo que vai crescer muito, porque quando a gente falou dos recursos tecnológicos, você deu o exemplo que um carro ele é furtado, você já recebe uma notificação dela cada vez mais trazer essa segurança. Você acha que isso vai aumentar ainda numa proporção muito grande? O futuro e o que a gente trabalha muito atualmente é para a polícia ser cada vez mais inteirada à sociedade. A gente ter a interação comunitária, literalmente. É a polícia fazer parte da sociedade como um todo e a sociedade perceber e entender isso. Né, que às vezes as pessoas têm assim, um receio de ter contato com a polícia ainda, né, com medo de ser tratado como alguém que está entregando alguma coisa, Sim, que está né, literalmente trazendo informações, não é isso. As pessoas têm vários canais para se comunicar com a polícia, né, para levar as informações daquilo que a incomoda, daquilo que ela vê, daquilo que ela percebe, né? E a polícia, ela faz parte da sociedade. O policial, além dele ser, como eu narrei aqui a minha história, oriundo da sociedade, ele também faz parte no contexto de ele trabalha em prol da sociedade, então ele está literalmente ali integrado àquela sociedade. Então o trabalho nosso e o futuro, cada vez mais, é você usar a tecnologia e usar essa proximidade com a população. Né? A população sentir que a polícia é próxima a ela, que ela pode contar com a polícia militar 24 horas por dia, né? Através de várias ferramentas, e que somente essa proximidade, o policial entender que essa proximidade com a sociedade, e a sociedade também entender que essa proximidade com a polícia que vai trazer literalmente a sensação de segurança e a segurança propriamente dito. Que não adianta nada você se sentir, você ter segurança, você ter a presença policial, mas sentir que ele não ter aquela sensação de segurança, que é o que a gente até vivenciou aqui recentemente, onde a gente estava tendo vários roubos a motos, né, até aqui, né, a pessoa deslocava, né, do distrito para a rodovia, deslocava ali na estrada vicinal e era abordada por criminosos que levavam motos. Então até surgia aquelas histórias, né? Ah, fulano ontem quase tentaram abordar ele, e às vezes talvez nem tinha isso. A pessoa viu coisa, né? Ela viu um farol, já imaginou. Então essa é a famosa sensação de segurança, que a gente tem que trabalhar também. Então essa interação comunitária que a gente chama vai trazer cada vez mais essa sensação de segurança. Esse problema mesmo que eu relatei aqui das motos foi resolvido, as pessoas foram presas, estão presas até hoje, né? Foram comprovados que ela estava envolvida. Pode ter um ou outro que talvez não foi, né, comprovado, mas os crimes pararam. Então, assim, a polícia é preocupada com aquilo que afeta. Não importa se o crime é grave ou não. Afetou aquela comunidade, a polícia vai intervir ali, vai estar presente e vai literalmente trabalhar aquele problema para a sociedade se sentir melhor. E assim, por último, né, porque eu acho que a gente está batendo nas horas da gravação, uma pergunta pessoal. Né, hoje, né, se você pudesse voltar no tempo, teria procurado a área militar novamente? O que é ser policial militar para o senhor? Bom, eu não me arrependo de nada. Literalmente, eu tenho convicção de que eu segui o caminho certo, eu faço o que eu gosto, né? Faço de bom grado, né? Faço, assim, literalmente com o senso de profissionalismo e de dever, que eu acho que qualquer função a gente tem que ter. Que algumas pessoas às vezes exercem alguma função, mas já pensando em outras, almejando em outras. Acho que desde o início que eu entrei na Polícia Militar, por mais que a gente às vezes reclame de algumas situações, que a gente discorda, que é algo normal nosso, o ser humano, em qualquer local, em qualquer profissão, você vai ter algo que não te agrada, às vezes, algo que você discorde, mas que você acaba cumprindo, seguindo, né? E entendendo, de certa forma, ali o porquê daquela situação. Então, assim, eu faria tudo de novo, não me arrependo nem em nada, e eu acho que a pessoa que tem esse senso, né, de que ela pode fazer mais pela sociedade, que ela pode servir literalmente, né, ela vai seguir o caminho certo se ela resolver fazer o concurso da Polícia Militar. Então tá ótimo, meu amigo. Foi um prazer imenso. Vai ficar um convite, né, para poder voltar novamente. Tem muita coisa que eu quero estar perguntando, conversando, para o pessoal ter essa proximidade também, né, com uma área tão especial que a gente tem hoje na nossa sociedade, para você estar compartilhando conosco, falando sobre futuro, trabalho, atuação. Enfim, vai ficar um convite para o senhor voltar novamente, né? Foi um prazer imenso ter o senhor aqui. E, né, hoje o senhor também tem um programa na rádio, né? Se as pessoas quiserem te escutar, como que é? Sim, a gente tem uma participação, chama PM Notícias,
que a gente participa na Rádio Educativa, que é aquela rádio ligada à Igreja Católica lá em Carangola. Toda segunda-feira, a partir das 11, 11h15, a gente tem o nosso programa lá, onde a gente traz os assuntos que estão, né, sendo debatidos no momento, traz informações, e a gente também tem o terceiro bloco lá, que a gente lê todas as ocorrências assim, de destaque naquela semana que passou. Né? Todos os crimes, para a pessoa saber justamente onde está acontecendo, o que está acontecendo. Um foco muito grande atualmente tem sido os golpes, né? A gente sempre fala sobre os golpes. Os golpes são variados e de todas as formas, de todos os valores. Então, as pessoas que nos acompanham lá no programa, com certeza ela já vai saber, ó, esse golpe aí, o tenente já falou sobre ele lá. Que bacana. Então, a pessoa vai ficar preocupada e vai desconfiar. Que às vezes a pessoa é pega de surpresa e acaba caindo nos golpes assim mais conhecidos e mais bobos que existem, porque ela nunca ouviu falar, né? Sim. Então, é isso. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui.